todas as vezes que o controle sai da mão humana, Deus chega para colocar um limite. Deus, ele é Deus de limites. Até o mar o Senhor estabeleceu limites que não ultrapassarão. E assim o Senhor faz, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o Senhor, ele vela pela palavra dele para que ela venha se cumprir. Bom dia, voltamos com o nosso café, né? Renovados, né? Descansados, né? Nós voltamos com o nosso café com palavra. Que Deus venha falar no seu coração, que Deus venha trazer sobre a sua vida algo maravilhoso através desse café, que o Espírito Santo de Deus venha guardar sua casa, sua família, que você tenha aí uma semana extraordinária na presença do Senhor. Nós estamos aí, né, no nosso café, nós passamos aí o ano de 2024, né, 2025, todo no nosso café falando aquilo que o Senhor tem trago no nosso coração. E nós iniciamos, né, mais um ano, né, com o nosso café com palavra e pedimos ao Senhor que ele venha abençoar a sua vida. Que o Senhor venha, através da palavra que ele ministra aqui, que o Espírito Santo de Deus ele possa preencher o seu coração. Amém? Eu convido você a pegar a sua Bíblia, né, o seu cafezinho, né? Hoje eu estou aqui com a aguinha, né, para o Senhor limpar, né, a nossa garganta enquanto vamos falando. O Senhor ele venha visitar, ministrar o seu coração através da palavra, né? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é o principal. Nós sabemos que a palavra do Senhor é o que nos sustenta, que nos orienta, que nos alimenta. Sem a palavra de Deus, nós nada somos. Sem a palavra de Deus, nós nada podemos e nem conseguimos. Nós sabemos que Deus ele é fiel em todas as suas promessas, né? Muitas vezes nós passamos tempo falando, Senhor, será que vai cumprir? Será que vai acontecer? Será que o Senhor vai fazer? Será que o Senhor vai trazer resposta, né? Nós ficamos assim. Deus, será que chegou esse tempo? Será que o Senhor vai fazer na nossa vida? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, ele vela sobre a palavra, para que a palavra venha, o quê? Se cumprir. E quando nós estamos no querer de Deus, nós estamos no querer do Senhor, nós caminhamos segundo o querer e a vontade de Deus, o Senhor Jesus, sim, ele se apresenta para trazer na nossa vida a vontade dele, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, né? Nós temos no nosso coração a certeza de que o Senhor é aquele que nunca nos abandona. Passa céus, passa terra, mas a palavra de Deus o quê? Não passará, né? Passará céus e terra, passará, mas a palavra de Deus não passará. Nós estamos, né, nós falamos alguns dias sobre a palavra no livro de Êxodo, né? Ali nós caminhamos dentro do livro de Êxodo e nós estamos vendo, né, a forma de Deus se comunicar com Moisés, a grandiosidade, né, da palavra liberada a Moisés. Nós estamos vendo como Deus tem feito maravilhas, né, através da palavra. Você pode, né, ter muitos meios, muitos artifícios para fazer qualquer tipo de coisa, para desenvolver qualquer função, mas você precisa saber que aquilo que te capacita é a palavra. Aquilo que te sustenta é a palavra. Também aquilo que te posiciona e te direciona é a palavra de Deus. Né? Você pode ser especialista, doutor em qualquer área, você pode ter vários diplomas, mas o que vai te sustentar, vai te dar o quê? A excelência da sabedoria. Ela vem através da palavra. Bom dia, Mabel, bom dia, Tati, Pai Senhor Jesus. Nós vamos, né, caminhando, né, nesse começo de semana, né? E nós sabemos que o Senhor Jesus, ele através da palavra, além do Senhor Jesus nos capacitar, ele também provê no nosso coração fonte inesgotável, né? A palavra de Deus produz no nosso coração fonte inesgotável. Aí você vai falar assim, Rose, o que é isso? É o dia que você não tem motivo nenhum para se alegrar, a palavra de Deus, ela jorra dentro do seu coração e o Senhor está ali, com fonte inesgotável de alegria, de regozijo, de presença. Ela é fonte inesgotável, ou seja, a palavra de Deus é uma fonte que não seca. Dentro dela você encontra tudo o que você precisa. Dentro o quê? Da palavra de Deus. E assim sendo, né, nós sabemos que o Senhor Jesus, como ele tem falado conosco através da palavra, nós sabemos que ela vem para clarear as áreas mais escuras da nossa vida. A palavra de Deus é isso, ela vem para trazer
a claridade de Deus, né? A palavra de Deus, ela traz a claridade na nossa vida, nas áreas que estão o quê? Escuras. Aquelas áreas que nós não estamos vendo, as áreas que nós não temos como saber, né? E o Senhor, através da palavra, por meio da palavra, é como se fosse uma lanterna, né? Mas essa não acaba a bateria, não. Ele chega, ele clareia com a palavra, você olha e fala, meu Deus, a minha vida tá desse jeito. Se você não for confrontado à mudança, né? Não é a palavra, porque o evangelho de Jesus nunca nos deixa da mesma forma. Você comeu desse pão ontem, e ele vai saciou você ontem, ele sacia você hoje, e ele vai até o quê? Que o Senhor volte, até que ele venha. Então a palavra de Deus, ela é o quê? Fonte inesgotável. Ele produz em nós tudo aquilo que nós precisamos por meio da palavra. Tanto é que quando nós deixamos de meditar na palavra, você anda duvidando de tudo. Quando nós deixamos de andar na palavra ali, crendo, você anda desacreditado também das promessas de Deus. Quando você anda olhando para um lado e para o outro, mas você o quê? Não vê solução. Por quê? Porque nós deixamos de olhar na palavra. Dentro da palavra de Deus está ali um manual, é resposta para tudo aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus, ela é resposta, ela é cura. A palavra de Deus, ela traz na nossa vida tudo que nós precisamos. Então, quer comamos, né, como diz a palavra, né, quer comamos, quer bebamos, faça para a glória de Deus. Ou seja, tudo que você for fazer, seja para a glorificação do nome do Senhor e não somente para você. E você só consegue isso se você estiver o quê? Dentro da palavra. Né? Aí se você, né, prega a palavra, fala da palavra de Deus, enquanto também você prega, você também é o quê? Alimentado pela palavra do Senhor. Vamos ler no livro de Êxodo, nós vamos dar continuação no livro de Êxodo, né? Nós paramos no livro de Êxodo quando o povo fez um bezerro de ouro, né? Quando eles queriam um Deus que eles vissem a forma dele, né? Então, assim, nós vimos que o Senhor, ele se indignou com isso, né? Moisés estava no monte, ele estava face a face ali falando com Deus, e de repente Moisés descendo do monte, ele já ouve aquele alarido, aquela gritaria, festa, tudo, né? Mas parecia, né, que era algo que estava acontecendo diferente, mas era o povo celebrando o ídolo deles, que eles fizeram. E o Senhor se irritou com isso, né? Deus se irrita com os ídolos no nosso coração. Tudo que é ídolo que você levanta no seu coração, o Senhor se irrita com isso. Porque, mas eu não faço um bezerro de ouro visível. Eu não levantei um bezerro de ouro, eu não tenho outro Deus visivelmente. Mas muitas vezes nós temos ídolos dentro do nosso coração. Nós mantemos coisas que são ídolos. Eles estão na frente do Senhor. Porque nós vemos, nós apalpamos, nós seguramos. Ainda que tem coisa que não seja no mundo físico, mas nós levamos dentro do nosso coração e ficamos ali idolatrando. Deus não quer isso. O Senhor quer que você creia naquele que você não vê. É exatamente, é por causa disso, por causa da fé. Fé é você andar, você tem que andar por fé, não por vista, a palavra diz, né? O que é fé? A certeza das coisas que você espera em Deus. Deus ele não vai olhar para você, ele não vai traçar tudo de uma vez. O Senhor, ele te dá um propósito, ele te dá um caminho, ele fala com você a forma que você vai fazer para ir até aquilo que ele está falando. Mas o trajeto inteiro ele não entrega. Porque dentro do caminho nós vamos o quê? Aprendendo com Deus. Nós vamos sendo aperfeiçoados no decorrer do tempo. E é isso que agrada a Deus. Que você cresça. É a criança nasce. Ela né, é bebezinha, é recém-nascido, logo em seguida, que ela é recém-nascida, ela já começa a né, ficar mais firme no colo, depois que ela tá mais firme no colo, ela já começa né, se engatinhar, depois ela começa a andar, depois essa criança começa a se alimentar de comida né, mais sólida, não só o leite. Assim é o nosso processo na presença de Deus e é o que Deus se agrada. Que na nossa caminhada, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, nós vamos aprendendo o que Ele quer. Porque nós somos seres o quê? Humanos limitados. O Senhor não é, Ele é ilimitado. E Ele traz sobre nós todos os dias a revelação dentro da palavra. Olha, você vai por esse caminho. Olha, você faz dessa forma. Olha, você vai desse jeito, porque senão você vai cair. Ele vem nos ajudar, nos ensinar no meio de quê? Das nossas dores, das nossas fraquezas.
Abraão sai daquela terra. Ele vai para um caminho. Só que quando ele vai para esse caminho, Deus não entregou tudo a ele antes dele sair. Quando ele sai, quando ele chega no meio do caminho, né? Meio do caminho, força de expressão, tá, gente? Ele chega a certa altura, ali caminhando com Deus, o Senhor se apresenta a ele. Olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. Engrandecerei o teu nome. Ou seja, Deus falou assim, olha, o que você vai conseguir não é através de diploma, não é através de nada disso. Eu vou colocar sobre você algo tão forte que eu vou engrandecer o teu nome por causa da minha palavra. Decanta samanade. O Senhor fala, por causa da tua obediência, eu vou trazer a você. E tanto é que o Senhor, ele prova ele depois. O Senhor, ele pede o filho da promessa, o Senhor pede ele. E o Senhor vê no coração dele que ele é o quê? O primeiro. Deus vai exigir isso de você. Deus vai exigir isso de mim. Não há crescimento em Deus sem o Senhor estar no lugar que é dele. Quando o povo sai, quando eles vão caminhando, né, ali pelo deserto, quando Deus tira ele do Egito, aquela multidão, a palavra de Deus fala 600 mil homens, né? Quando Deus ele tira esse povo de dentro daquela situação de escravidão, acho que foi as primeiras coisas que nós lemos nesse texto que nós já estamos há dias. Paz, Senhor, Rutilé, Fernanda, paz, bom dia, meninas. A primeira coisa que nós vimos ali, nós vimos Deus falar assim, lembra de mim quando vocês estiverem lá. O Senhor, ele não tem problema nenhum em abençoar você. Deus, ele não tem problema nenhum em engrandecer o teu nome. Deus, ele se agrada disso. Nós somos o quê? Filhos do Rei, filhos do Senhor, aquele que pode, que é sobre todas as coisas. E o dia que Deus faz entender, faz você ter visão de filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, ele te entrega, você vê na totalidade do que essa palavra representa, você passa a ver as coisas de forma diferente. O mundo está caminhando aqui no natural, você está no sobrenatural. As coisas estão acontecendo, está virando tudo de cabeça para baixo, você está no sobrenatural, falando, eu sou filha do Rei. Filho do Rei faz o quê? Ele come do melhor, ele vive do melhor. E eu não estou falando só da matéria. Às vezes você pensa muito na matéria. Sim, Deus não tem problema com isso, ele quer abençoar. O desejo de Deus é que te vá bem em todas as coisas. Mas além da matéria, o Senhor quer te dar sustento dentro da palavra, te trazer certeza todos os dias de que você é amado, cuidado, é jardim fechado, regado pelo Senhor. Isso é a maior dádiva que o homem pode conseguir de Deus. É ele colocar Deus em primeiro lugar e o Senhor ser com ele, guerrear com ele todas as guerras, batalhar com ele em todas as frentes. Porque é isso que Deus faz quando Deus está em primeiro lugar na vida de qualquer pessoa. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, são montes intransponíveis que mudam de lugar. São situações terríveis que não aconteceriam, mas por causa do poder da palavra que há sobre a sua vida, que rege sobre a sua vida, o Senhor está em primeiro lugar. O poder da palavra, ele age também na matéria, no seu físico, no seu íntimo, na sua mente, no seu subconsciente, e Deus começa a testificar do lado de dentro. E quando o homem é preparado do lado de dentro, o Senhor começa a fazer coisa grandiosa do lado de fora. Foi isso que ele falou com Abraão. Primeiro, Abraão, você sai dessa situação, sai do meio dessa parentela, sai dessa idolatria, sai do meio disso tudo. O pai dele lá parado, não chegou onde tinha que chegar. Ele falou, sai daí, avança. Teu pai não foi, mas você vai. Você vai na força do meu poder, da minha mão, e ele vai. Quando ele caminha, Deus se apresenta a ele e Deus faz uma promessa. A promessa de Deus que vem sobre a sua vida no momento em que você dá o passo para sair, se movimentar dentro da situação. Quando você se movimenta, o Senhor se apresenta. Deus te dá uma direção. Dentro daquela direção você precisa se mover para fazer aquilo que ele está mandando. Quando você se move em direção àquilo que Deus falou para você fazer, Abraão saiu. O Senhor apresenta
uma promessa e dentro daquela promessa um direcionamento para continuar, para seguir. E esse povo, eles esqueceram quem é o Deus de verdade. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Eles esqueceram. Eles ficaram tanto tempo no deserto que eles já estavam ali precisando. E de onde vem esse costume? Aonde que vem esse costume? Quanto tempo eles estavam onde? No Egito. O Egito era cheio de deuses, de figuras. De cantaramanda sébia. Amém, Tatiana? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus pela sua vida. Deus nos faz não importar com nada que venha contra nós, porque o que importa é Ele agora. É verdade, Tati. A palavra de Deus diz o quê? Eles estavam no Egito. O Egito não crê igual. O Egito fala do natural. Deus é sobrenatural. O Egito fala de deuses que se pode tocar. De calamanda sébria. São deuses a quem serviam. Eles tinham um Deus para cada coisa. Eles tinham um Deus para cada momento. Um ídolo para cada tempo. E eles precisavam ir lá e ficar lá fazendo, né, sacrifício diante daqueles deuses que Deus não é nada. E o povo de Deus conviveu muito tempo no meio do Egito. Pegou o quê? A mania de ter que ver para crer. E Jesus diz o quê? Bem-aventurado aqueles que creem sem ter visto. Porque se você consegue crer na imagem de um Deus que é invisível, mas você crê por causa da força do seu poder, você o coloca na posição, no lugar devido que ele merece e que ele nos chama para isso. Eles passaram muito tempo, porque a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quanto mais tempo você passa no meio do Egito, mais mania você pega. Quanto mais tempo você passa na mesa do ímpio, mais costume você pega. Quanto mais tempo foram gerações, foi muito tempo. 400 anos de base de dor. 400, no dia que fez 430 anos, o Senhor os tirou do Egito, diz a palavra. Quanto mais tempo você passa envolvido com o Egito, mais tempo você pega mania, você pega as mesmas manias do Egito e do mundo. Você pega as mesmas manias, porque eles estavam onde? Muitos anos no Egito virou costume. Ah, não, eu preciso de ver ele. Moisés subiu para o monte, não estamos vendo Moisés. Nós precisamos de um Deus aqui. Apertaram Arão, constrangeram ele a ponto de cometer tão grande pecado, o povo. E todos os despojos que eles saíram, os despojos a qual Deus entregou, eles tomaram daquilo que o próprio Deus usou de benevolência e o povo do Egito entregou nas mãos deles para eles saírem, todo o ouro que o povo entregou e foram depositar para quem vai fazer ali, derreter e fazer um bezerro de ouro. Você consegue entender o perigo disso? Quando você passa muito tempo no Egito, você corre o risco de você pegar aquilo que Deus te deu, aquilo que é o mais importante, de quando você era escravo, você estava desvalido, você estava lá na situação difícil, e o Senhor chega, te levanta, te dá uma palavra, te põe de pé, e você corre o risco de pegar as coisas que o Senhor te deu na saída do cativeiro e levantar um bezerro de ouro. Deus quer o seu coração na totalidade. Deus quer o seu coração na integridade daquilo que Ele criou você para ser. O Senhor quer isso na sua vida e na minha vida. Quando esse povo sai de lá, eles saíram, mas os costumes ainda estavam ali. E bastou um momento. Acho que Deus não sabia? Sabia! Deus sabia! O Senhor sabia o que estava dentro do coração. Tem situações que o Senhor permite acontecer, tem aperto que Deus permite chegar para Deus sondar o coração e jogar esses ídolos para fora. Deus trouxe esses ídolos que já estavam dentro do coração, porque quando chega a manifestar do lado de fora, quando eles chegam a dizer, faça para nós um Deus, o ídolo estava dentro do coração. E quando Moisés passa tempo demais no monte para eles
Para o Egito, o tempo que você gasta com Deus é muito tempo, é demora, você sumiu. Você não está respondendo WhatsApp, você não está respondendo mensagem. Você está lá dobrado nos pés do Senhor. Pro Egito é muito tempo, pro mundo é muito tempo. Eles vinham trazendo ali esse costume do imediatismo, do querer ver. Então o Egito era muito tempo, é tempo demais na presença. Por que tanto tempo assim? Ele sumiu, ele não veio. A palavra de Deus te descansa, Tunica. Se você se alimentar dessa palavra, ela te dá descanso dentro do seu coração. Eu vi seu comentário aí. É a palavra de Deus que te renova e te descansa. Você ouve, alimenta, absorve, mastiga e põe em prática e isso aí te põe de pé. E a palavra de Deus diz, esse povo vai lá e comete tal grande abominação. E quando diz aqui, Êxodo 32, 25, vai dizer, Moisés viu que o povo estava desenfreado, descontrolado, né? Desenfreado, misericórdia. E que Arão tinha deixado fora de controle. Ou seja, faltou também a parte da liderança a qual ficou cuidando desse povo. Arão deixou o povo fora de controle. A palavra de Deus que diz isso. Porque uma coisa é você estar do lado de Moisés e Moisés está liderando. Uma coisa é Deus usar Moisés. Outra coisa. Porque quando é o amigo, quando é o irmão, quando Deus está usando do lado, você pode até olhar e falar e parecer que é fácil. Eu não estou dizendo que Arão falou isso. Você pode olhar e por um momento pode vir a situação sugerir que está sendo fácil. E o dia que vem para sua mão você não consegue dar conta. Sabe por quê? Chamado. Para acontecer, para funcionar, o chamado não vem de homens, ele vem de Deus, ele vem do eterno. Não é por título, não é por obra de quem quer ser levantado. É aquele a quem o Senhor aparece na sarça ardente e ela não se consome. E o Senhor fala com ele e levanta e fala, vai. Por mais que a Moisés pede que Deus envie Arão com ele, pede que envie uma solução, ele teme para chegar diante de Faraó. Ainda que Arão estava com ele, ele não era Moisés. Ainda que Arão estivesse com ele, era diferente. Sabe por quê? Eu vou conseguir falar com você que eu sinto a presença de Deus, mas eu não vou conseguir fazer você sentir a presença que eu sinto. Sabe por quê? As renúncias que você tem, eu não tenho. Aquilo que você deixou para fazer para Deus, muitas vezes eu não deixei. Eu vou conseguir falar da presença que eu sinto. Eu vou conseguir te contar sobre o meu chamado. Mas eu não vou conseguir te fazer sentir na carne e viver aquilo que eu vivo. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir isso. Sabe por quê? O que Deus tem com você é único. O que Deus tem comigo é único. E é bom que seja assim porque é o complemento, é um completando o outro. Moisés estava do lado de Arão, caminhando ali, lado a lado. Moisés, o Senhor usava ele tremendamente. Arão, o Senhor levanta esse homem como sacerdote, mas ainda assim Arão era Arão e não Moisés. Porque o que Deus deu a Moisés, o governo que o Senhor estabelece sobre a mão de Moisés, era na medida certinha da massa que precisava da liga para levar aquele povo adiante. Você consegue entender isso? E quando a palavra de Deus fala, tendo se tornado, olha, e Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para seus inimigos. Sabe o que é isso? Um dia o Senhor tira esse povo do Egito com mão forte, com braço poderoso. No outro dia o povo estava tão desenfreado que nem parecia o povo de Deus, virou objeto de deboche dos inimigos. Olha como é fácil se perder. Moisés saiu, a palavra saiu junto. Moisés foi para o monte e a palavra se perdeu. Porque milagre, não tem um milagre que Deus vai fazer na sua vida que se você não colocar o temor em primeiro lugar, Deus no lugar dele como primeiro, não tem um milagre que Deus te dê que vai sustentar você na presença. Não tem. Sabe por quê, Rose? Mas como você fala isso? Porque isso é Bíblia. Jesus curou 10 leprosos, só voltou quantos para agradecer? Os 10? Não voltaram os 10 para agradecer. Jesus fez milagres, Jesus chega diante do jovem rico, ele conta tudo o que ele tinha deixado ali, o que ele fazia, o que ele já cumpria.
E o Senhor revela onde o coração dele estava. Ele fazia de tudo, mas o coração dele estava preso nas riquezas. O Senhor não queria que ele ficasse pobre. O Senhor queria que ele ficasse mais rico ainda. Decamanda sebe, alabanda sub, nai decanta rebácia. E quando ele chega, o povo fica o quê? Objeto de vergonha. Objeto de vergonha. Por isso levantou tanto a fúria de Deus, a ira de Deus, que nós viemos lendo. Na sequência desse 32, Deus estava irado com o povo. Por quê? Porque é o nome de Deus. Quando você dá mau testemunho, é o nome de Deus. Quando você está no seu descanso, e você descansa para a glória de Deus, mas é um tempo de descanso. Até a Rutilé fez um post aqui ontem, que divide opiniões. Mas não precisa disso. Até no seu descanso você tem que lembrar do Senhor. Eu tô na praia, seja cristão também lá. Seja cristão também lá, não só dentro do templo. Mas eu tô fazendo isso, seja cristão lá. Tem nuvens de testemunhos. Seja cristão onde você passar. Eu tô aqui, tô descansando, tô na rodinha aqui. Dê testemunho, porque senão você vira objeto de riso. Mas esse não é o povo de Deus? Esse não é o povo do Senhor? Você vira objeto de escárnio. Não há necessidade de parecermos com o mundo. Não há necessidade. E muitas vezes o Senhor permite, dá umas experiências para a gente e fala assim, olha aí, você quer? Nós não temos necessidade. Isso aí, Tati, não podemos escandalizar a obra de Deus. Eu falo além disso, Tati. Nós não podemos trazer peso. Nós não podemos trazer dor através do nosso mau testemunho. Porque às vezes tem pessoas que estão prestes a ir para a presença. E eles estavam o quê? Objeto de riso. Tipo, meu Deus, não era esse povo aí que saiu do Egito, que o mar abriu para eles passar? Olha lá o que eles estão fazendo. Dançando em volta de um bezerro de ouro. Diz, né? Onde está seu tesouro, ali está seu coração. E a palavra de Deus vai dizer, então ficou de pé à entrada do acampamento e disse, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Todos os levitas foram. Tipo assim, aqui vai ficar definido o lado que vocês estão. Quem é, pode vir. Ou seja, o muro não prevalece não, gente. O muro, se você está em cima do muro, uma hora você vai ter que se posicionar. E a palavra disse, declarou-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda, mate o quê? O seu irmão. Mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas. Foi quem? Foi os levitas, gente. Que fez a limpeza lá. Foi os levitas. Mas como você fala assim? Porque foi o que aconteceu. Foi os levitas aqui, ó. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. E naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Aí você vai falar assim, nossa, mas matou? Pois é. Nossa, mas precisou matar? E você pensa que Deus age diferente? O pecado, quando começa a crescer no meio, o Senhor arranca pela raiz. E o Senhor é contra todo aquele que deixa crescer. Pecado sem correção, o Senhor não se agrada disso. E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Se você é mãe, pai, você sabe disso. Deus pega pelos cabelos, o Senhor vai e fala, corrige aqui, corrige aqui, corrige aqui. Mas não é de perfeição, é santidade. Santidade e santificação. São coisas sem as quais a gente não vai ver o Senhor. Sem santificação, ninguém vai ver Deus. Santidade, o homem preserva ela. Santificação é obra por meio do Espírito Santo de Deus. Santidade é você que vai dizer, eu vou sentar aqui, aqui eu não vou sentar, eu vou vestir isso aqui eu não vou vestir. Mas é só um pouquinho, então você não se importa com o Senhor, você se importa com o seu ego. Não importamos com o nosso ego, com aquilo que nós queremos, né? Então tá ali, na frente do Senhor, o quê? A minha vontade. O meu Deus é a minha vontade. Entendeu? Viu como é que ele é descoberto? Rapidinho. E a palavra de Deus diz que eles mataram cerca de 3.000. É verdade, se não corrigir, perde. É verdade, Eliane. Ele arranca o mal pela raiz. O Senhor fala, vamos arrancar, vamos tirar esse daqui. Moisés vai lá e dá ordem. Os levitas tiram aquele povo do meio. Por quê? Gente, você já viu tiririca na horta? Eu comecei a refazer minha horta esses dias. Eu comecei a plantar de novo esses dias. Gente, pelo amor de Deus. Você tira ela de manhã cedo, se você for ver de tarde, quase que ela já tá lá. Você faz limpeza de toda a horta, quando você olha os matinhos, tá vindo lá. O que você tem que ir lá fazer? Arrancar. Você está falando para matar alguém? Não, hoje em dia não é isso não. Isso foi na época da lei, tá? Nós vivemos no tempo da graça.
que eu tenho para mim, que ela é mais forte que a lei. Né? Ah, Rose, mas é a graça. Graça não tá falando isso aqui, ó, pra você descansar. Ah, eu vivo no tempo da graça. Eu vou falar e depois o Senhor vai me perdoar. Eu vou mostrar para você dentro da palavra que a graça é mais forte ainda que a lei. Não sei se forte seria a palavra certa a usar aqui, né? Eu acho ela até mais pesada que a lei, né? Não sei se seria a palavra correta. Por quê? Na lei, né? Bom dia, Rivaldene, tudo bem? Pai do Senhor Jesus. Que bênção você tá aqui na live, menina. Menina do riso. Fiquei feliz agora. A Dani tá aqui. Que bênção. Louvado seja Deus pela sua vida. Na lei era assim. Se a pessoa fosse pega em situação de adultério, ele era o quê? Apedrejado. No tempo da lei. Antes o quê? Tem o Novo Testamento ali, de Mateus em diante. Na lei, quando Deus ele instaura a lei, lá tá lá, o homem era o quê? Apedrejado, se fosse pego, tem lá a lei. Na graça, que é o tempo que nós estamos agora, vem depois de Jesus, a Bíblia diz que se olhar com intenção impura já pegou. Se na lei era pego e apedrejado, na graça você não vai ser apedrejado, não vai ser pedras visíveis que vão tacar pedra, fazer nada disso, embora tem países aí que tem leis rigorosas, né, contra adultério. Se fosse o nosso país, misericórdia. Acho que não tinha muita gente vivo, não. E aí o que acontece? Na graça, se você olhar com intenção impura no seu coração, né, você desejou, cobiçou no seu coração aquela pessoa, a Bíblia diz que você já adulterou com ela. Amém, irmã? Aí você olha assim... Nossa, aí você o quê? A Bíblia diz que você já o quê? Adulterou, né? Vejo mães que acham graça das coisas, desculpa da palavra aqui, de filhos e ainda riem. Existe sim, Eliane. Existe mesmo. Certíssima, existe. Então, a lei, se fosse pego, né? Era apedrejado. Na graça, quem que tá olhando o coração? Quem que tá sondando o meu coração? Se eu olhar e desejar alguém... Para Deus ali eu já o quê? Adulterei. Então como assim você vai falar que a graça ela é mais tranquila que a lei? Não é não. Aí eu vou fazer, depois o Senhor perdoa. Misericórdia. Ele perdoa, mas as consequências do pecado você vai colher. Ah, não tem problema não, eu vou falar isso aqui, depois eu peço perdão a Deus. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Aí o Senhor ele te perdoa, mas os frutos, né? Porque tudo que você planta não colhe. Tudo que eu vou plantar não vou colher? Tô ali refazendo a minha horta. Você vai o quê? Colher. Ninguém planta sem querer colher. E tem coisa que a pessoa planta que ela não vai querer colher, mas vai colher. Não tem como você plantar quiabo e colher giló. Não tem como. A colheita vem. Entendeu? E a gente não deve o quê? Se alegrar com isso quando vê alguém numa situação difícil. A Bíblia diz que nós não devemos rir e se alegrar. Para que o Senhor não se vire também e venha corrigir a gente. Nem é questão de corrigir. Ele não se vire a ira dele contra a nós, diz a palavra. Quando você vê alguém sendo corrigido e você se alegra, você ri, você comemora, você que está falando o quê? Eu sou melhor que ele. A sua arrogância, soberba, isso e aquilo, a nossa, muitas vezes, eu sou. Aí você o quê? Olha com um olhar de juiz, enquanto a palavra diz que o juiz é o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Então, quando nós vemos esse bezerro de ouro sendo construído, Deus ira. Moisés chega, dá ordem, os levitas vêm. Ele não falou, vem levitas, não. Ele falou, quem é de Deus, vem do lado de cá. E eles vão. Foi cerca de 3.000. O que Deus está dizendo através dessa palavra? Que muitas coisas, quando começa, você já tem que tirar. Porque quando você deixa, vira o quê? Iniquidade. O que é iniquidade? Pecado sobre pecado e não arrepende, vai pecando, e vai pecando, e vai pecando, e vai cometendo impiedade no meio, joga dentro da panela e vira aquela mistura. Aí vira o quê? Iniquidade. Aquela panelinha preta que fica, né? Aqui não tem mais não, gente. Tem não. Não tem mesmo. E aí a palavra de Deus fala isso. Ele arranca cerca de 3.000 pessoas. O Senhor falou assim, vão arrancar onde o quê? Começou. Se você tratar na sua vida, eu na minha, o pecado arrancar pela raiz, ele não vai crescer. Ele não vai vir. E começou de novo, você descobriu outra área, arranca pela raiz. Mas olha lá, tô vendo, fulano tá fazendo isso. Não, a conversa não é com fulano, a conversa de Deus é com você, é comigo. Mas fulano faz isso. Não, o Senhor não tá olhando o fulano, o Senhor tá olhando você.
Ah, mas eu ouvi a palavra. Nossa, fulano precisava ouvir essa palavra. Não, era você mesmo que tinha que ouvir essa palavra. Nossa, se fulano tivesse para ouvir essa palavra, não, era tua. É minha, entendeu? Nós estamos sendo aqui moídos todo dia nesse café aqui. Eu não falo moído não, porque o Senhor, ele corrige aquele a quem ama. Ele extrai o melhor de nós através da palavra. O Senhor, ele vai apertando, ele vai tocando, ele vai falando, ele vai nos levando num lugar. Ele fala, olha, eu estou conduzindo você, mas você mesmo nesse sofrimento, você não está percebendo, mas eu estou trabalhando você, eu estou conduzindo você a águas de descanso, ainda que você não veja. Você vê que está apertando, você fala, Senhor, o que é? Eu te conduzindo a água de descanso. Eu estou tratando com você para te conduzir à água de descanso. E é sempre isso que Deus quer fazer. E que o Senhor Jesus, ele venha ministrar no seu coração essa palavra, que ela venha trazer no seu coração um renovo, que essa palavra venha frutificar de uma maneira tremenda no seu coração. E amanhã nós vamos dar continuidade. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não espera que você obedeça. Ele ordena que eu e você venhamos obedecer a palavra do Senhor. E é tudo para a glória de Deus. Se você vê qualquer pessoa pregando, louvando, instruindo, ensinando, fazendo qualquer coisa, o mérito não é dele, é tudo a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Agora nós vamos orar, né? Eu tava com saudade de vocês, tá? A Rutileia, a Tati eu vi a Tati ontem, vi a Tati anteontem, Eliane também, Manaí, saudade, gente, Manaí tá por aqui, saudade mesmo de vocês. Tudo bem, Tonica? Tempão que eu não te vejo. Gente, amanhã tem tarde de oração. Tarde de oração amanhã, às 4 da tarde. Vai na tarde de oração, Tonica. Tira um tempinho e vai lá pra orar com a gente. Saudade. O Rutilé tava descansando também, né, Rutilé? Descansou bastante. Graças a Deus, pra glória de Deus, eu consegui descansar. Não parece não, mas cansa. Eu senti muita falta do café. A gente acorda e fala, nossa, tá faltando alguma coisa, né? E a gente, né, mais precisa descansar, né? Nós ainda, por enquanto, não somos corpo glorificado. Nosso corpo precisa de descanso, né? Até Deus descansou. Deus fez todas as suas obras e fez o quê? Ele descansou. Então nós também temos que seguir o que é exemplo do nosso pai. Se você é filho, você carrega o quê? O DNA do seu pai, né? E se você carrega o DNA, se parece com ele, né? Ou seja, o que eu digo? Quando a gente fala de DNA, a gente está falando daqui, né? Do nosso pai terreno. Não, mas eu estou usando isso aqui para expressar que quando você é filho de Deus, você não é criatura, você tem o quê? As mesmas características, porque nós somos feitos o quê? A imagem e semelhança, né? A imagem lá de dentro, semelhança lá de fora. Então você é parecido com seu pai. Por isso que eu falo que não existe gente feia. A gente fala, nossa, eu sou feia. Fala, Deus faz alguma coisa errada? Deus erra? Não. Fala, então por que você está reclamando? As crianças vêm e falam, nossa, mas eu tô feia. Fala, não, Deus não erra não, meu filho. Você é a imagem, né? É imagem e semelhança do Criador. Deus não erra, né? Aí a gente vai dando uma melhorada, porque é necessário, né? Pois é. Amém. Glorificado seja Deus, sempre através da sua vida, minha amiga. Amém, Tati. Eu recebo em nome de Jesus. Gente, vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos colocar diante de Deus as nossas causas, vamos no decorrer desse ano o nosso café, e eu convido você, gente, divulga o café, não é divulgar, o café para ganhar curtida, não, se tiver alguém precisando da palavra, de oração, de cuidado, né, faça isso, se você puder fazer, envia para alguém, fala com alguém, porque nós estamos aqui fazendo o quê? Pregando a palavra, e você também está pregando a palavra. Nós estamos, esse ministério é ministério de pregação da palavra de Deus, de convite. É um ministério de convite. Ó, vem que Jesus está voltando. Café com palavra é isso, ó, vem que Jesus está voltando. Não é nada para mim, não é nada, é para a glória do nome do Senhor. Amém? Deus, nós queremos te entregar nesta manhã a vida, Senhor, ó Pai, de cada um que está aqui. Nós queremos te louvar e engrandecer porque o Senhor Deus levantou esse ministério, tem cuidado desse ministério. Não é, Senhor, por minha causa e nem, Senhor, Pai, por causa de nada que esteja em mim. Porque eu sou fraco, Senhor, Pai, e sem força, Pai, em muitas situações, se não for a tua mão. Mas o Senhor, Deus, tem se feito forte, Pai, através da tua palavra. Deus, alcança, Senhor. Alcança as pessoas que estão, Senhor, doentes, que estão, Senhor, entrevadas. Pai, alcança aquele que precisa de uma resposta, que muitas vezes ouve o café com palavra na cozinha, andando para lá e para cá e escutando, e precisa de uma resposta. Pai, no nome de Jesus, coloca, Senhor, as tuas mãos, Senhor, Pai, nesse ano 2026, para quebrar cadeias, Pai, porque há poder no nome de Jesus para cadeias grandiosas quebrar.
Sustenta, Senhor, o ministério dos teus filhos, Pai, que também estão aqui, pregam a palavra. Que durante esse ano, que as portas da pregação do evangelho na vida dos teus filhos se abram, meu Deus. Essa é a maior vitória na vida, Pai, do ser humano. É a maior vitória na vida de um filho de Deus. Abra, assim, as portas para a pregação da tua palavra. Que o teu reino vem, meu Senhor. Abra as portas da pregação da tua palavra. Abra as oportunidades para a pregação da tua palavra. Não para que nós ficamos em evidência, mas para que o teu evangelho fique, Pai, em evidência. Prega a tua palavra, Senhor. Usa-nos como instrumento, Senhor, para a pregação da tua palavra. Ainda que, Senhor, fracos, ainda que como um grãozinho de areia. Senhor, em nome de Jesus, nós dizemos a ti, eis-me aqui. E se houver doença, Pai, opera segundo a tua vontade e o teu querer, trazendo cura na alma, cura na mente, cura no interior. Porque quando nós ouvimos e comemos a tua palavra, nós somos curados. Cura de tristeza, de angústia, de dor. Que o Senhor venha trazer cura no nome de Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida, né? Louvado seja Deus pela sua família, né? O Tilé tá falando aqui, divulgar, ajudar a pregar. Vocês são pregadores da palavra de Deus juntamente comigo, porque não tem, Rô, você prega. Não, gente, eu falo alguma coisa. O Espírito Santo de Deus que prega e ministra. É tudo pela misericórdia. Mas há, sim, uma ação do Espírito Santo de Deus movendo sobre o café. Há uma ação tremenda, porque eu vejo isso, recebo os testemunhos, e a gente sabe, se for por nós, não dá certo não, gente. A gente não sabe discernir a mão direita da esquerda, muitas vezes. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, é o quê? A graça me salvou. É pela misericórdia, é pela graça do Senhor. Amém? Eu convido vocês, você que não tem compromisso nesse horário, fica convidado. Para de ficar com vergonha de aparecer na igreja. Né? Amanhã, 4 da tarde, tem tarde de oração. E eu convido você. Nós dobramos os joelhos, oramos pelas nossas causas e que o Senhor leve você. Se você tem um testemunho, às vezes você fica em casa sentadinho, às vezes com vergonha de ir, mas o seu testemunho vai edificar a vida de outra irmã que está lá orando. Deus conta com você nesse ano, contando o seu testemunho. Deus conta com você nesse ano, testemunhando. Porque aquilo que Ele dá para nós é para que o Senhor venha testemunhar, usar nossa vida de testemunho para que outros também venham. Estava com saudade de começar o dia assim. Amém, Rutilé. Irmã Rosânia, beijo, saudade da irmã. Gente, parece que eu conheço a irmã assim de tempo, né? Eu falo nela que eu conheço de tempo. Vontade de dar um abraço nela, saudade dela, né? Saudade de você também, Rutilé. A sua mãe, nossa, eu tenho um carinho muito grande com ela. Eu não entendo, mas eu sei que é algo do Espírito. Eu tenho certeza que é algo do Espírito. Desde o primeiro dia, né, que ela entrou na live, que descobri que era sua mãe, falei, gente, eu não sei, tem algo tremendo na vida dela, né, irmã? Tem algo maravilhoso na sua vida, porque eu falo mesmo, o Senhor, né, testifica, né, é o mesmo Espírito, como diz, né, uma amiga minha, é o mesmo Espírito, estamos no mesmo Espírito, é assim que ela fala. Gente, ó, beijo, até amanhã, 7 da manhã, hoje eu cheguei aqui 10 para 7, tá? E vou falar com vocês que isso não tem nada a ver comigo, não, foi puro Espírito Santo de Deus, porque vocês sabem que eu fico, às vezes atraso tudo. Tá com saudade? Eliane também, tá contando os dias. Ai, que benção, gente. Então, eu cheguei aqui hoje, ó, 10 para 7 aqui, né? Comecei a abrir o café, né? Falei, Senhor, que maravilha. Começando o ano de forma diferente, né? E graças a Deus, tudo se moldando para cumprir o quê? A vontade do Pai. Gente, até amanhã, 7 da manhã. Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês. E vamos, bora, que o ano tá só começando. Prega a palavra de Deus. Fica com Cristo.